Meu amigo, como funciona a sua alma? Quais são os seus atributos? Qual a sua verdadeira natureza e, principalmente, como podemos ter uma alma renovada e submissa a Deus? Hoje, nessa aula, vamos explorar os 3 tópicos da nossa lição, que vai transformar a forma como você entende a sua alma. Então, fique comigo até o final dessa lição e vamos aprender juntos sobre os atributos e a importância que há na parte imaterial do nosso corpo, que é a nossa alma. Meu nobre aluno, meu nobre amigo, meu nobre professor, é justamente sobre isso que nós iremos tratar na lição de número 5 do 4º trimestre da nossa Escola Bíblica Dominical, que tem por tema a alma, a natureza imaterial do ser humano. Eu sou Regis Souza, presbítero na Primeira Igreja Assembleia de Deus de Eunápolis, Bahia, presidida pelo pastor Antônio Carlos Miranda Sintra. E hoje nós vamos falar sobre a lição do dia 2 de novembro de 2025. Lição de número 5, que tem por tema a alma, a natureza imaterial do ser humano. Essa lição será de suma importância para a sua vida e você vai entender a importância que há e que existe na alma. O texto áureo da nossa lição está em Mateus, capítulo 10, e o verso de número 28, que diz: E não temais aos que matam o corpo e não podem matar a alma. Temei ante aquele que pode fazer perecer no inferno a alma e o corpo. Verdade prática. Cuidar da alma é uma atitude fundamental para uma vida cristã instável e uma eternidade de alegria e paz. Leitura bíblica em classe da nossa lição está em Gênesis, capítulo de número 1, do versículo 27 ao versículo de número 28, logo após Gênesis, capítulo 2, do versículo 15 ao versículo de número 7, e logo após, Evangelho segundo Mateus, capítulo 10 e o verso de número 28. Meu nobre aluno, você que tem me acompanhado frequentemente aqui nas aulas da Escola Bíblica, eu lhe deixo o mesmo conselho que eu sempre tenho te deixado. Não abra mão da leitura diária, pois a leitura diária vai servir como um auxílio bíblico para o dia da aplicação da lição. No dia da aplicação da lição, pode ter certeza, a sua aula vai se tornar mais bíblica. Meu amigo, e se você ainda não é inscrito em nosso canal, se inscreva, ative o sininho, compartilhe esse vídeo com mais alguém, deixa um like, deixa um comentário, porque fazendo isso, você vai estar apoiando esse projeto, vai estar abençoando a sua vida e vai estar abençoando a sua classe. Meu amigo, a nossa lição de número 5, a alma, a natureza imaterial do ser humano, ela é dividida em 3 tópicos. O primeiro tópico da nossa lição, que tem por título Atributos da alma. O primeiro tópico da nossa lição, Atributos da alma, tem 3 subpontos. O primeiro subponto, de volta ao Gênesis. Segundo subponto, entre o espírito e o corpo. Terceiro subponto, a alma abatida. O segundo tópico da nossa lição tem por título a natureza da alma, imaterialidade e imortalidade. Esse tópico, ele também é dividido em 3 subpontos. O primeiro subponto, que diz distinção de substâncias. O segundo subponto, imaterialidade
e responsabilidade pessoal. Terceiro subponto, materialismo e teologia. O terceiro tópico da nossa lição tem por tema a alma renovada e submissa a Deus. Esse tópico ele é dividido em 2 subpontos. O primeiro subponto é edificação e saúde. O segundo subponto, purificação e renovação. Você sabia que desde o Jardim do Éden até os Salmos, a Bíblia revela que a alma é central na experiência humana? Ela é onde sentimos medo, alegria, amor, dor, onde a fé nasce e se fortalece. O apóstolo Paulo também nos lembra que não vivemos apenas para o corpo, mas para o espírito e para a alma. Cuidar da alma é tão vital quanto cuidar do corpo. Talvez até mais, porque ela é eterna. Martinho Lutero, ele disse que o homem é, em sua essência, um espírito em carne viva, cuja alma é o palco de todas as experiências espirituais e morais. O primeiro atributo da alma é ser vivente e consciente, pois ela é que permite ao homem experimentar emoções, decisões e comunhão com Deus. Por isso, meus amigos, a alma é o elo entre o corpo e o espírito. A alma é a ligação entre a experiência humana e a experiência espiritual, entre o que é espiritual e aquilo que é material. Primeiro tópico da nossa lição: atributos da alma. Meu amigo, a alma não é apenas parte do homem, ela é a essência de quem somos, o ponto de encontro entre o corpo e o espírito, onde a vida consciente acontece. Em Gênesis, capítulo de número 2 e o verso de número 7, a Bíblia diz: então o Senhor Deus formou o homem do pó da terra e soprou em suas narinas o fôlego de vida, e o homem se tornou alma vivente. A palavra alma, naquele contexto, é uma palavra que vem do hebraico nephesh, que significa ser vivente, sopro de vida ou vida consciente. Etimologicamente falando, esta palavra está relacionada a algo que respira, que sente, que pensa, a totalidade do ser humano em sua experiência de vida. Deus cria o homem de 2 partes. Corpo, a parte matéria, visível e mortal. E espírito, sopro de Deus, imaterial, que conecta o homem com o divino. A união entre o corpo e o espírito surge a alma do homem. Por isso, a alma é o intermediário do homem. Através dela, o espírito governa a carne e a vida espiritual é refletida nas ações humanas. E é por isso, meus amigos, que um corpo saudável não garante vida plena. Sem a alma, não há consciência, sentimentos ou reflexão moral. O espírito que guia, mas depende da alma para traduzir suas inspirações em escolhas conscientes e inteligentes. Justamente por isso que nossa alma deve ser nutrida espiritualmente. Oração, estudo da palavra, meditação, para que o Espírito de Deus governe nossas ações e nossas decisões. No Salmo de número 42 e o verso de número 11, o salmista disse: por que estais abatida, ó minha alma? A alma é suscetível a sofrimento, abatimentos e conflitos internos. A etimologia da palavra abatida é uma palavra que vem do hebraico daka, que significa esmagada, deprimida, desalentada. A alma ferida sente o peso do pecado, do medo e da ansiedade. John Owen, ele faz um comentário nessa passagem do Salmo 42 a respeito da alma abatida, e ele disse que a alma abatida é aquela que ainda não encontrou repouso no Espírito de Deus. Sem entrega,
permanece em conflitos com a carne. Por isso, meus irmãos, sentimentos de desânimo, medo ou tristeza profunda não são apenas emocionais, são manifestações da alma precisando de restauração divina. O cuidado da alma abatida é vital. Através da oração, da palavra e da submissão ao Espírito Santo, a alma encontra forças, equilíbrio e renovação. Em resumo, a alma surge da união do corpo e do espírito. Ela é o elo que permite o espírito governar o corpo e experienciar a vida plena. A alma vulnerável precisa de cuidado e submissão a Deus para não permanecer abatida. Segundo tópico da nossa lição, que tem por tema a natureza da alma, imaterialidade e imortalidade. Meu nobre, no primeiro ponto, estudamos os atributos da alma. Agora vamos nos aprofundar na natureza da alma, sua imaterialidade e imortalidade. A alma não é feita de matéria, ela não pode ser medida, vista ou destruída pelo tempo. E é justamente essa natureza que garante sua eternidade e sua ligação direta com Deus. No Evangelho segundo Mateus, no capítulo 10 e o verso 28, Jesus diz: não temais aos que matam o corpo e não podem matar a alma. O comentarista Matthew Henry, fazendo um comentário sobre essa passagem, ele diz que a alma não pertence ao domínio do corpo, é intangível, imortal e só Deus pode preservá-la ou destruí-la. A palavra alma no hebraico é nephesh, que significa ser vivente, consciência ou sopro de vida. No grego, a palavra alma é peish, que significa vida interior, personalidade ou essência imaterial. Por isso, a alma, ela não é física e ela não se degrada como o corpo. Ela abriga consciência, sentimentos e vontades, elementos que não podem ser explicados apenas pela matéria. Por exemplo, uma pessoa pode perder membros, saúde ou capacidades físicas, mas sua alma continua sentindo, refletindo e se conectando com Deus. Cuidar da alma exige alimento espiritual, não apenas físico ou material. Em Eclesiastes, capítulo 12, o verso 7, a Bíblia diz: e o pó volte à terra como era, e o espírito volte a Deus que o deu. O comentarista John Gill, ele faz um comentário a respeito dessa passagem. E ele diz que o espírito e a alma do homem não perecem com o corpo, são imortais e continuarão a existir, que para a recompensa ou para o castigo eterno. Diferente do corpo, que é temporário, a alma, ela é eterna. Jesus reforça isso em Mateus, capítulo 16, do verso 19 ao verso de número 31. Ele fala sobre a vida após a morte e da separação entre o corpo e a alma. Por isso, a imortalidade da alma não depende de méritos humanos, mas de sua essência criada por Deus. Por exemplo, a morte física é apenas a transição do corpo. A alma continua viva, consciente e responsável diante de Deus. 1 Tessalonicenses, capítulo de número 5, verso 23, a Bíblia diz: e todo o vosso espírito, alma e corpo sejam plenamente conservados e irrepreensíveis. O homem é tripartido: o corpo que se vê, a alma que se sente e o espírito que se comunica com Deus. A alma é o mediador entre o espírito e o corpo, refletindo a vida espiritual em experiências físicas e emocionais. Por isso, o corpo é visível, o espírito é invisível, e a alma traduz o espírito em consciência, sentimentos e decisões. O cuidado da alma é essencial para que o Espírito de Deus governe a vida, evitando que a carne domine
e cause conflitos interior. Por exemplo, emoções descontraídas, ansiedade ou vazio espiritual indicam que a alma está fora da influência do espírito. Submeter a alma à palavra e à oração garante equilíbrio entre corpo, alma e espírito. Em conclusão, a alma é imaterial e não pertence à matéria. A alma é imortal e continuará existindo após a morte física. Ela é o elo entre o corpo e o espírito, mediando sentimentos, consciências e decisões. Compreender a natureza da alma nos ajuda a valorizá-la. Compreender a natureza da alma nos ajuda a valorizá-la, cuidar dela e prepará-la para uma vida plena em Deus, conduzi-la pelo Espírito Santo de Deus. Chegamos, meus amigos, meu aluno, meu professor, ao terceiro tópico da nossa lição, que tem por tema a alma renovada e submissa a Deus. Chegamos ao ponto mais transformador da nossa lição. Como a alma pode ser renovada e se submeter a Deus? Por quê, meus irmãos? Nos pontos anteriores, nos mostraram a essência e a natureza da alma. Esse nos ensina como viver de forma plena, restaurada e alinhada à vontade do nosso Deus. Na carta aos Romanos, no capítulo de número 12, o verso de número 2, Paulo diz: "E não vos conformeis com esse mundo, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus." Matthew Henry, fazendo um comentário sobre essa passagem, ele diz: "A alma que não se renova permanece presa às paixões da carne e ao engano do mundo. A renovação traz liberdade e a capacidade de discernir a vontade divina." Por isso, meus irmãos, a alma, mesmo sendo imortal, é afetada pelo pecado, pelo desânimo e pelos desejos egoístas. Renovar a alma significa restaurar seu alinhamento com Deus, permitindo que o Espírito Santo governe plenamente. Por isso, reavaliar diariamente pensamentos, escolhas e emoções à luz da palavra de Deus pode nos ajudar a substituir ressentimentos, medo ou ansiedade por fé, esperança e confiança em Deus. Em Tiago, capítulo 4, verso 7, a Bíblia diz: "Sujeitai-vos, portanto, a Deus, resisti ao diabo e ele fugirá de vós." A verdadeira submissão da alma é reconhecer a autoridade de Deus sobre cada pensamento, sentimento ou decisão. Sem submissão, a alma permanece rebelde e abatida. E o que você precisa saber e explicar para a classe é que submissão não é apenas obedecer a regras, mas permitir que a alma seja moldada pelo caráter de Cristo. A alma submissa experimenta paz interior, clareza de propósito e harmonia entre o corpo, a alma e o espírito. Por isso, antes de tomar decisões importantes, pergunta: essa escolha honra a Deus ou satisfaz apenas a minha vontade? Praticar entregas diárias através da oração, meditação e reflexão bíblica faz com que a sua alma ela seja fortalecida e faz com que você se alinhe à vontade de Deus e se submeta a ela. Em Salmos 23 e o verso 3, o salmista diz: "Refrigera a minha alma, guia-me pela vereda da justiça, por amor do seu nome." A alma que se submete a Deus produz frutos de santidade, paz e alegria, refletindo a imagem de Cristo no seu dia a dia. Uma alma renovada, ela manifesta Uma alma renovada, ela manifesta, primeiro, paz interior, segundo, discernimento, terceiro, santidade prática. Por isso, meus irmãos, uma pessoa com uma alma renovada reage com paciência em conflitos,
ela perdoa com facilidade e busca servir ao próximo com muita alegria. Resumindo, a alma precisa ser renovada para ser liberta das influências do pecado e da ansiedade. A alma deve se submeter a Deus, permitindo que o Espírito guie pensamentos, emoções e decisões. Uma alma renovada e submissa produz paz, discernimentos, frutos e santidade. Quando a alma encontra descanso em Deus, todo o ser, corpo, alma e espírito, vive em harmonia, refletindo a imagem de Cristo no mundo. E esta foi a nossa lição de número 5, a alma e a natureza imaterial do ser humano. Essa foi a nossa lição de número 5, a alma, a natureza imaterial do ser humano. Deus abençoe sua vida, Deus abençoe sua família, Deus abençoe a sua classe. Se inscreva em nosso canal, ative o sininho, deixe um like, deixe um comentário e compartilhe com mais alguém. Deus abençoe.